Olá pessoal, tudo bem? Kellerson Santos e nós estamos começando o nosso canal Bancos, Bolsas e Botequim. E para começar isso, nada melhor do que o nosso convidado de hoje. Gostaria de apresentar para vocês Telco Manarelli. Boa tarde, Telco, tudo bem? Boa tarde, Kellerson. Boa tarde às pessoas que estão nos assistindo. Inclusive, nós vamos dar uma divulgação, inclusive, desse evento, né? E é uma alegria estar aqui. Para quem não me conhece, eu sou nascido em Araçatuba. Meus pais são nascidos também aqui em Araçatuba. Eu sou, minha formação acadêmica, eu sou formado em administração de empresas na USP, em São Paulo. Sou formado em geologia na USP. Brinco que era um tempo que eu gostava de estudar, estudava muito. Tenho pós-graduação em administração, tenho mestrado acadêmico em administração na Espanha, na Universidade de Extremadura. Tenho também mestrado em profissional na Unesp de Jaboticabal, em agronegócio. E agora estou fazendo o meu doutorado, acho que um pouco mais tarde, mas eu acho que é o momento, na Unesp de Tupã. Sou professor universitário aqui em Araçatuba há mais de 30 anos, de maneira sempre ininterrupta. Lecionei na Toledo uns anos, lecionei na UNIP, na Fundação Educacional, e ainda tenho um vínculo com a UNIP na pós-graduação, nos MBA deles de Controladoria e Finanças, que é a minha expertise. Eu sou orientador de monografias, né? Por lá. Então, eu ainda mantenho esse vínculo. Quem é professor é uma questão de sala de aula, fico com saudades da sala de aula. Sim. Mas eu sou empresário também, muita gente me conhece. Eu sou empresário do agronegócio, já fui diretor de grandes empresas da usina deste Vale, e tenho meus negócios aí no agro, no cana-de-açúcar, pecuária, tenho um empreendimento no Mato Grosso do Sul de tratamento de madeira, bastante ecológico, totalmente integrado, verticalizado, que está lá na região entre Inocência e Cacilante. Então é um prazer estar aqui, vamos conversar diversos assuntos, um pouco de economia, um pouco de pandemia, um pouco da expectativa das pessoas. O que a gente observa hoje são as pessoas um pouco assim, preocupadas com o futuro, mas o que nós precisamos entender é que a única certeza da vida são as mudanças, né? O problema é que as mudanças normalmente vêm devagar e nós vamos nos acostumando com as mudanças. E essa pandemia veio assim a nível global e veio de uma vez só, e isso traz insegurança e incerteza. E o que é preciso entender é que nós vamos enfrentar um novo ambiente. Então, o que nós precisamos, e todo mundo precisa, não só no ambiente do emprego, no ambiente empresarial, ou até nas relações pessoais, é uma nova forma de entender como isso vai acontecer, né? Então nós entramos numa nova situação que nós não queríamos e nós vamos sair de uma maneira diferente. E vão ter alguns que não vão ter a capacidade de se adaptar nesse novo ambiente. Então, aqueles que vão ser bem-sucedidos, quer como empregado, como empresário, ou como ser humano, ou nas relações, são aqueles que têm uma melhor capacidade de adaptação, né? Eu costumo sempre citar o Charles Darwin, né? Que ele disse que o mundo está sempre em mudanças e as espécies que sobrevivem, e dentro das espécies, os indivíduos que sobrevivem, que são bem-sucedidos, são aqueles que conseguem se adaptar a esse mundo em constante transformação. Então é mais ou menos isso, o ambiente macro, né? Eu vejo muita gente aí estressada, preocupada, tem até alguns amigos que não saem de casa, que estão achando eu vou morrer agora, mas a gente tem que se preocupar, a gente tem que se cuidar. Mas essa pandemia também, nós precisamos enxergar ela, que o que está se buscando é um achatamento da curva, ou seja, não é uma contaminação muito rápida, mas que todos vamos pegar, porque não tem vacina e o vírus ele só vai parar um pouco a hora que tivermos aproximadamente 70% das pessoas contaminadas de uma maneira assintomática
ou de uma maneira mais grave. Então, isso realmente nos preocupa, mas o que preocupa é exatamente a falta de prevenção e a falta de tratamento para a doença, né? Mas eu acho que, eu sempre costumo dizer assim, já passei por muitas crises, né? E sobrevivi a todas, né? Então, sobrevivi a todas. Até quando o Collor lá bloqueou todo o dinheiro, sobrevivi a todas. Então, a gente não pode ter pânico. Então, a gente tem que usar assim. Eu faço do limão uma limonada, e quando não dá, a gente faz uma caipirinha e tomamos a caipirinha, porque são algumas coisas que fogem ao controle, né? Então, assim, indo um pouco para a parte de administração, quer seja da vida ou quer seja na empresa, você sempre tem dois tipos de fatores. Aqueles que são não gerenciáveis, são fatores que você não controla, que podem vir do ambiente ou de alguma coisa mais próxima. E esse caso da pandemia é típico, é um fator não gerenciável. Eu não tenho controle, você não tem controle, o médico não tem controle, ninguém tem controle. E tem os fatores gerenciáveis. Então, o que são os fatores gerenciáveis, nesse caso específico, numa empresa ou uma pessoa? São aqueles que você pode, de alguma maneira, mudar, manter a calma, tomar uma decisão mais racional, usar uma determinada técnica para resolver o problema. Então, esses são os gerenciáveis. Então, isso eu não consigo gerenciar. Então, vamos para aqueles que são gerenciáveis, vamos cuidar, vamos melhorar o relacionamento. Eu acho que se nós não tivéssemos essa pandemia, esse confinamento, talvez não tivesse te conhecido, talvez não estivesse aqui. Estou aprendendo um pouco essa questão de live também. E eu uso na minha vida, e sempre gosto, e estudo muito filosofia, que é a origem das religiões e as religiões, né? Então, por exemplo, da filosofia budista, eu gosto muito da abordagem do problema, né? Então, qual a abordagem do problema? É assim, nunca se preocupe com o problema. Porque se o problema não tem solução, você não vai se preocupar com ele, porque ele não tem solução. Então, não se preocupe com ele. E se o problema tem solução, também não se preocupe com o problema. Se preocupe, cuide da solução do problema, porque ele tem solução. Então, você não deve se preocupar com ele, mas buscar a solução para o problema. Parece uma coisa tão simplista, mas eu vejo, às vezes, algumas pessoas, quando se defrontam com os problemas, um pânico paralisante. Isso não é bom, né? Porque te paralisa o processo racional e o processo de tomada de decisão. Eu estou falando demais, mas pode, às vezes, mudar o assunto. É coisa de professor, entra na sala de aula. Quando eu estou nas minhas aulas de pós-graduação no sábado, é da 1 às 5 da tarde no sábado, um horário horroroso. E aí, quando eu vejo os alunos olhando e falando, professor, já são 5 horas, não, 5 horas, né? Então, a gente sempre tem algum conteúdo, podemos falar um pouco de economia, como te disse, eu lecionei muitos anos de economia, os cursos de economia, infelizmente Araçatuba, por falta de alunos, os cursos de economia em Araçatuba fecharam. Tinha um na Toledo, lecionei lá, durante 8 anos o curso fechou porque não tinha aula. Aí eu fui lecionar economia na Fundação Educacional, que é um curso tradicional de economia. Aí o curso de economia fechou também porque não tinha alunos. Eu sou estudante de economia e eu faço minha faculdade através de EAD, né? Porque aqui na região não tem. E eu achei mais prático. Você estava falando dessa crise de recuperação, essas coisas assim, né? Tem um cara que eu gosto muito, que é o Nassim Taleb, e ele fala justamente sobre o cisne negro, né? Você estava falando que tem problemas que a gente não tem controle, tem problemas que a gente tem controle. E o cisne negro é realmente o que aconteceu com a gente, né? Essa crise veio aí, esse vírus veio, apareceu do nada e fugiu do controle do ser humano. E isso é um processo que vai levar algum tempo para a gente recuperar, né? Não é uma coisa que a gente previa, não é uma coisa que a gente esperava. Inclusive, eu até escrevi um artigo para o jornal aqui da região falando justamente isso, que pré-carnaval as pessoas já tinham o conceito de que isso estava se alastrando pelo mundo, já aconteceu em alguns países fortes comercialmente, importadores, exportadores, isso estava muito sujeito a espalhar pelo mundo, né? Enquanto isso, o brasileiro estava esperando para sambar e ficar nas ruas aí festando, né?
Mas a questão agora que preocupa a todos assim você como especialista nessa área empresarial, assim, o que você espera de tempo? Como você aconselha as pessoas a se basearem para saírem dessa crise, assim, até mesmo para não entrarem no endividamento, não entrarem numa questão mais profunda assim de crise? Esse realmente é um aspecto importante, né? Nós entramos, a gente costuma dizer assim, nós descemos de elevador e vamos subir de escada. Então, mesmo que o governo amanhã diga está tudo aberto, as pessoas estão com receio de mudaram um pouco o seu comportamento de agir. Então, no caso das empresas, o que é importante, no mundo dos negócios, a gente tem que olhar às vezes um pouco o passado, que a gente sempre fazia, para projetar o futuro. Mas com essa mudança, essa inflexão muito rápida, eu vejo, somente para os empresários pequenos e médios, eles têm que olhar um futuro e tentar construir um novo ambiente que vai se instalar. Então, um processo de reinvenção do próprio negócio. Isso vale para as pequenas, para as médias e para as grandes empresas. Então, é essa capacidade de se adaptar a esse novo ambiente. Então, sem pânico, né? E traçar os rumos. A questão de endividamento, nós vamos ter um processo difícil de renegociação contratual. Então, as relações de trabalho vão ter que ser renegociadas, o trabalho à distância, isso é uma coisa boa, ele vai ser uma coisa que vai ser incorporado aos negócios, porque as pessoas muitas vezes hoje, eu também estou fazendo algumas videoconferências, algumas atividades que tenho, vão perceber que é muito mais fácil, é muito mais barato e com um resultado semelhante ao que você tinha com os custos de deslocamento, cansaço e tudo mais. Então, nós vamos ter um novo ambiente, então é importante a gente repensar esse novo ambiente. Eu não tenho bola de cristal. Se eu tivesse bola de cristal, eu talvez estivesse até mais rico, ganhando muito dinheiro, mas eu vejo algumas coisas, inclusive na sua área, que é o mercado de renda variável, principalmente as bolsas de valores. Então, você teve uma queda muito grande de todas as ações, então esse sempre, aquele que é investidor, é um momento de você começar a selecionar algumas empresas que você tem expectativas futuras. Tem muitas aí que não vão sobreviver, mas eu vejo algumas, claramente, assim, eu enxergo, por exemplo, ações de bancos. Então eu vejo o Banco do Brasil, o governo não vai deixar o Banco do Brasil quebrar, porque é um instrumento de fazer política monetária do governo. Eu vejo ações do Banco Itaú, do Bradesco, que são bancos sólidos, consolidados. Eu vejo, por exemplo, a própria Petrobras, que caiu muito, uma expectativa positiva, até porque é a empresa energética, a maior empresa brasileira, e o governo não vai deixar esse tipo de empresa. Mas são investimentos para médio prazo, não é uma coisa para pôr hoje, para você ganhar amanhã, é uma coisa de uma reserva estratégica de investimento. A questão das empresas do endividamento, eu não recomendo o endividamento assim para essa situação, para esse momento, né? Porque você tem um nível de incerteza muito grande. Então, o endividamento, que a gente chama tecnicamente de alavancagem, né? Ele só é viável quando o custo que você paga do dinheiro que você toma de terceiros, a taxa de juros, vamos assim dizer, ela tem que ser menor do que a taxa que você vai ganhar no seu negócio. Como o ambiente, o risco aumentou muito da atividade empresarial, com certeza o nível de incerteza do negócio fica muito alto. Então, se endividar para fazer ampliações, é uma coisa viável. Acho que se você conseguir manter um nível de sobrevivência, e você tem que fazer cortes, você tem que fazer ajustes e fazer uma coisa muito difícil, principalmente com o pequeno e médio empresário, que alguns segmentos estão muito impactados. Quando você vai no pequeno comércio, no varejo pequeno, impactou fortemente. Então,
até a nível pessoal, da renda das pessoas, elas vão ter que fazer um ajuste momentâneo disso, até que padrão de vida, né, de consumo, priorizar a sua sobrevivência, né? Não pode, hora que abrir, voltar no padrão de consumo pessoal. Então essa é, inclusive, uma preocupação da reativação da própria economia. Eu, particularmente, acho que esse ano é um ano perdido. Nós vamos ter um recuo no PIB significativo, coisa de... Eu não gosto de dar números, mas a gente não sabe até quando isso vai, mas acho que pelo menos 10% nós vamos ficar mais pobres, e alguns vão ficar mais, e alguns vão ganhar. Tem setores que vão ganhar, por exemplo, você vê alguns setores de alimentação. Eu vinha para cá, eu passei ali na rua, na Avenida Odorindo Perem, ali, tinha um varejão ali, vendendo fila de gente para entrar, para consumir. Então, alguns setores vão ganhar, alguns setores vão ter sérias dificuldades, por exemplo, viagens, hotéis, companhias aéreas, vão sofrer demais, vão ter que fechar, vão ter que mudar o seu negócio, porque não é porque vai abrir agora que você vai tirar umas férias, vai pegar o avião, nem tem avião, né? E você vai sair viajando, você vai ficar quieto, vai sair devagar. Então, eu vejo assim, um novo cenário, um novo ambiente. Inclusive, essa sua iniciativa, eu acho que é muito positiva, para convidar outras pessoas de outros segmentos, até psicólogos, para falar um pouquinho mais na sua expertise, o comportamento psicológico das pessoas, porque tem pessoas que ficam confinadas e que ficam dentro de casa, no isolamento, ela tem dificuldades, são pessoas mais sociáveis, né? Eu, como às vezes eu gosto do meu canto, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, para mim não está impactando muito, está sendo, inclusive, assim, para mim um momento sabático de reflexão, de leitura e tudo mais, né? Mas para algumas pessoas isso impacta muito fortemente, né? Sim, tem muitas pessoas sofrendo já com isso, né? É que nem se falou do ramo alimentício, tem muitas pessoas que estão enxergando novas oportunidades, tem pessoas que se acomodaram e tem pessoas que estão entrando em pânico, né? Com certeza. Três níveis de pessoas. Com certeza. Tem pessoas, a gente fica assim, que vê o negócio dela parado e estagnado e não vê expectativa. Eu tenho uma experiência muito interessante. Há 10 anos eu ajudei a fundar uma cooperativa de crédito regional, poder estar fazendo marketing aqui, né? Ela a Cicobi Paulista. A gente começou do zero, juntamos algumas lideranças em algumas cidades, criamos essa cooperativa de crédito, e aí no período de 10 anos, hoje nós já estamos em 15 cidades, inclusive São Paulo, Campinas, Claro, Araçatuba, Prudente, e aí vai. E eu sou conselheiro da cooperativa, faço parte do conselho de administração. Então, quando entrou essa crise, e o foco nosso, o segmento que a gente atua, é o comércio e as pequenas e médias empresas, que foram as mais impactadas. Então, nós montamos um comitê de crise e estamos levando para o nosso associado repactuação das suas dívidas, abrimos novos limites para garantir a sobrevivência da empresa, que é o que as empresas têm que fazer, né? Elas têm que garantir a sua sobrevivência. Não é fácil, é difícil, porque aquelas pessoas que estavam no seu negócio, elas vêm aqui não mudar, né? Eu sempre, quando estou em sala de aula, eu sempre digo para os meus alunos, né, que a educação é a forma da construção de um futuro melhor. Porque o tempo em que, há 20, 30 anos atrás, se alguma pessoa tinha uma empresa e ela ia fazer a sucessão, o que ela fazia? Pegava o filho ou alguém, falava, senta aqui do meu lado e eu vou te ensinar como fazer, né? E aí ensinava como fazia. Por quê? A velocidade das mudanças do ambiente eram muito pequenas.
E a pessoa sentava do lado, ó, né, essas pessoas fazem isso, fazem isso. O que acontece? A velocidade de mudanças desse ambiente empresarial, cultural e das próprias relações humanas, inclusive com a tecnologia, hoje aqui nós estamos com um celular fazendo uma live, quando isso seria pensável há 10 anos atrás, né? Então hoje, com a educação, você consegue construir e entender esses novos ambientes e essas linhas de mudança. Eu digo eu mesmo como professor, eu dou um exemplo, eu sempre lecionei economia e finanças. De uns 5 anos para cá, eu inclusive comecei a estudar, escrever, fazer artigos e lecionar a questão de planejamento estratégico, que é uma questão fundamental. Você tem conceitos, você tem técnicas que você usa, porque o planejamento estratégico ele consegue te dar, não com precisão, mas um alinhamento futuro das tendências. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ser diferente. Isso já é importante, isso me traz uma tranquilidade de como eu devo agir, como eu devo atuar. Então, eu assim diria para as empresas, todas têm que fazer, e as próprias pessoas têm um planejamento pessoal, têm que fazer um planejamento estratégico para esse futuro que vem pela frente, nas novas relações, no novo ambiente que se instala, e vão surgir muitas oportunidades, como alguns vão morrer, né? A gente lembra lá dos dinossauros, é como se tivesse caído um meteoro, vão se extinguir muitos, né? E muitos vão, como diz, brotar e surgir. Você falou aí uma coisa interessante, né, do banco, da cooperativa, que ela é voltada mais para o pequeno e médio empresário e tudo. Eu estive falando com outras pessoas e eu escutei uma coisa bastante interessante, né? Eu até fiz questão de decorar ela para te fazer essa pergunta. Você que é professor aí de economia, você que está envolvido na política, né, nós vamos falar sobre isso mais para frente. Mas o que ele me falou foi o seguinte: existem 3 classes, a classe mais baixa, a classe média e a classe alta. Daí essa pessoa me falou a seguinte coisa, que a classe baixa geralmente é o trabalhador, é o cara que ele está mais acomodado com a situação financeira que ele vive, com a realidade econômica, então esse cara não vai ser tão afetado pela crise, né? A classe alta é uma classe que são os grandes empresários, pessoas bem financeiramente estáveis já na sua profissão, na sua empresa, grandes advogados, médicos e assim por diante. Então essa pessoa também não vai ser tão afetada pela crise. A classe mais afetada vão ser as pessoas de classe média, porque são as pessoas que estão em processo de crescimento, estão em desenvolvimento das suas empresas, das suas carreiras. A maioria dessas pessoas dependem da venda, né? Venda externa, venda direta, essas coisas assim. Você, como conselheiro de um banco, né, de uma cooperativa de crédito, o que vocês enxergam dessa análise que eu... Olha, eu vejo assim, pegando esse ambiente e usando esse seu exemplo da 3 classes, a classe baixa, a classe média e a classe alta, eu vejo que o sofrimento vai ser geral. Porque você fala assim, o mais pobre, ele já é mais pobre, ele não vai sofrer, é o que vai talvez sofrer até mais, porque nós vamos ter muito desemprego, então ele vai perder a renda, né? Então a classe média vai ter problemas setorizados, alguns setores vão sofrer um pouco mais, outros setores vão sofrer um pouco menos, e a classe alta sofre também, porque às vezes tem lá um patrimônio que construiu durante tanto tempo e vai ter uma perda disso e vai ter um ajuste. Então eu acho que o sofrimento vai ser generalizado e setorizado. Alguns setores não vão sofrer, outros setores vão sofrer um pouco mais. Então é a capacidade de se nós vamos ter um reordenamento e nós vamos ter alguns problemas, inclusive de ordem social, né? De revolta, de inconformismo perante a situação. Então eu vejo isso numa etapa seguinte, eu acho que isso nós vamos ter. Veja um exemplo, você já está começando a ver
No primeiro momento, vamos pegar um exemplo assim. No primeiro momento, olha, tem uma pandemia, tem que ficar em casa e tudo mais, baixou um decreto, todo mundo foi para casa. Todo mundo ficou. Agora, o que está se vendo? Em alguns estados, São Paulo é um exemplo disso, todo mundo ficou em casa e começou a crescer. Então, você começa até a ter uma revolta de algumas pessoas. Eu vou para a rua, você entendeu? Eu prefiro morrer com vírus do que morrer de fome. Eu já escutei isso de algumas pessoas, você entendeu? Então, começa um primeiro movimento de revolta. E aí chega o governo, não, nós vamos ampliar. Então, isso estamos ainda passando, né? Nós estamos na turbulência, né? E a natureza é sábia, diz que quando vem uma tempestade, o passarinho que sobrevive não é aquele que sai voando, é aquele que vai para um cantinho, fica quietinho lá, fecha as asas, espera passar um pouco a tempestade e vê o que vai acontecer, né? Então eu acho que a gente não pode politizar muito a questão da saúde. Eu acho que esse é um dos grandes problemas que nós estamos vivenciando. A politização da saúde, a culpa é minha, a culpa é sua, a culpa não é de ninguém. Não, a culpa é da China, porque o vírus veio de lá. Na verdade, a gente tem que enfrentar o problema, né? Aquela sensação quando tem um problema, a culpa não é minha, a culpa é do outro jogar a culpa no outro. Não, vamos enfrentar as dificuldades. E acho que uma forma de é o repensar estratégico que nós vamos ter como indivíduo, individualmente, como ser humano, repensar carreira, repensar posicionamentos, né? Eu dou exemplo seu aqui, talvez se tivesse tudo bem, não estaria fazendo a live, você estaria naquela correria. Então, repensar o individual e repensar o estratégico a nível empresarial, a nível de negócio. Então, as pessoas não gostam muito de pensar, mas voltando ao conceito, né? Ou seja, o que é administrar bem? Se eu administro bem a minha vida, se eu administro bem uma empresa. Você tem que fazer 4 coisas. Se você não faz uma das coisas, você não está administrando bem. Então você tem que planejar, ou seja, planejar. Né? Depois você tem que ter uma organização, tem que se organizar minimamente daquilo que você planejou, os fatores de produção. Depois você tem que ter um processo de liderar, ou seja, sentar e tocar. E depois, você fazer de uma maneira contínua o controle, se aquilo que eu planejei eu estou conseguindo executar e se eu estou com os fatores adequados e repensar e mudar de rumo. Então esse é um processo contínuo que serve para a administração pública, serve para a administração das pequenas e médias empresas e serve também na sua vida. Você está planejando, você está executando, está liderando e fazendo um processo de avaliação. Então, esses fundamentos eu acho que são fundamentais neste momento, né? Porque as pessoas, principalmente quando o pequeno negócio, o negócio médio vai indo bem. Quando está indo bem, a pessoa acha que, desculpa o termo, né? Que ele é o rei da cocada preta. Então, está indo bem é porque eu fiz tudo certo. Aí, de repente, está tudo errado, ou veio uma pandemia, né? Eu tenho sempre... Eu tenho um artigo que eu publiquei, muito interessante, que é o princípio da lei de Murphy. Não sei se você escutou a lei de Murphy. Sim, conheço. A lei, acho que muita gente conhece, né? A lei de Murphy é uma lei óbvia. Ela diz assim, se alguma coisa tem a possibilidade de dar errado, ela vai dar errado. Espere que ela vai dar errado. Pode ser na sua vida, pode ser amanhã, pode ser depois, mas vai acontecer. Existia a possibilidade de ter uma pandemia. Tem até filmes, né? Que exatamente estão refletindo a situação atual, né? Então, existia a possibilidade? Existia. Alguém se preparou? Não, ninguém se preparou. Ninguém fez um plano de contingência, né? Por uma situação dessa. Eu tenho certeza que depois que nós saímos dessa pandemia, muitas empresas vão fazer um plano de contingência para que possa vir outra pandemia, né? Aquela história de quando a casa caiu, nós vamos ver o que vamos fazer. Então, eu acho que a gente tem que repensar um pouco e voltar aos fundamentos. É isso, planejar, organizar, tem que liderar, não pode fazer igual a avestruz, enfiar a cabeça, né? Tem que enfrentar as dificuldades,
renegociar os contratos, nós vamos ter uma repactuação não só a nível das empresas, mas a nível do sistema de produção global. Isso é muito importante, porque o sistema de produção global, que são as grandes cadeias globais de produção, né, eles utilizavam duas questões: a questão de custo, para baixar os custos, e a questão de qualidade. Foi nesse cenário que a China se inseriu nos últimos 20 anos, e a maior parte das empresas levou parte dos sistemas produtivos para a China, porque ela conseguia baixos custos de produção e conseguia atender os padrões cada vez mais exigentes de qualidade, né? E muitas empresas olhavam só isso e se esqueciam do planejamento estratégico, da questão de segurança. Você tem muita questão da segurança alimentar, mas não tem a segurança industrial e das cadeias de produção globais. Então, muitas grandes empresas, na hora que nós sairmos disso, elas vão repensar essas cadeias globais e provavelmente vão tomar posicionamentos estratégicos diferentes. E aí a gente, quando isso acontecer, nós vamos ter que começar a ter impactos de custo, porque a hora que você tira uma parte dos componentes que são feitos às vezes na China, por exemplo, o Japão já começou a fazer isso, e está lá num custo mais barato, você traz para um produtor local, às vezes tem um custo maior, mas aí você tem que dizer, olha, aqui a gente tem uma garantia de suprimento de produção. Então, isso vai começar a ser repensado a nível global. Então, é o que eu digo, isso começa a gerar oportunidades. Uma grande oportunidade que você me disse, que eu gostaria de dizer, e que você trabalha, é a questão do câmbio, fazer um marketing seu, né? Então, o câmbio, quando ele vai, o dólar a 5, 6, para mim viria a 7, porque isso ajuda o Brasil. O dólar, quando sobe, ele melhora. O Brasil é um país exportador, então os nossos produtos ficam mais baratos para os nossos clientes. Então o produtor brasileiro pode ganhar um pouco mais em função disso, e inibe a importação de uma série de outros produtos, porque os produtos ficam mais caros. Então esse dólar num patamar acima, eu diria assim, acima de 5, e vou estar assim, querendo que não volte, porque ajuda o processo de reativação econômica quando a gente sair. Então isso é muito positivo para o Brasil. Eu estava vendo uma notícia hoje que a China agora está querendo impor a moeda dela como padrão mundial, né, o yuan e não o dólar. Então isso é uma outra quebra de paradigmas. Então nós vamos ter um cenário com muitas quebras de paradigma. Eu não sei, é ruim? Não sei. É bom? Não sei. Que nós vamos ter oportunidades? Nós vamos ter. Eu, particularmente, também sou empresário, então, você que o Ricardo Augusto comigo, eu estou atento às oportunidades que possam se abrir nesse novo mercado. Essa questão é muito particular, né? Porque tem empresários que querem o dólar a R$100 e tem empresários que querem o dólar 1 por 1, né? Porque... Não, com certeza. Vão subir alguns produtos que são importados, eles no primeiro momento, eles sobem. Vamos pegar um exemplo típico. Pegue, por exemplo, o trigo. A maior parte do trigo brasileiro é importado. Então você tem uma pressão de alta do preço do trigo. Mas a hora que sobe o preço do trigo, o agricultor, o Brasil é produtor de trigo também no Paraná, no Rio Grande do Sul, o agricultor que planta o milho, que planta a soja, ele vê o trigo mais alto, ele fala, opa, eu vou plantar trigo, entendeu? E você aumenta a produção de trigo nacional, por exemplo, né? Esse é um dos exemplos. Mas eu acho que sempre a gente tem que olhar, nós estamos no Brasil, a gente tem que olhar o Brasil. A gente tem que olhar, o Brasil vai bem, isso ajuda o Brasil, então eu estou aqui dentro, eu quero que o país vá bem, eu não posso olhar só o meu umbigo, né? Então eu sempre tenho essa visão, olhar um pouco mais tudo. Eu estou aqui, nasci aqui, vou morrer aqui, já viajei muito, andei bastante, aprendi, mas é aqui que eu quero ficar. Você acha que o dólar acima dos R$5 ele
não pesa um pouco mais na balança comercial? Não, para esse lado macro, assim? eu acho que não. Eu acho que o dólar ajuda. O Brasil fez, assim, por um pouco de história econômica, o Brasil fez todo o seu processo de industrialização na década de 60, basicamente 70, que o timoneiro mor era o Delfim Neto, com esse patamar. Era um dólar uma moeda extremamente desvalorizada para facilitar a exportação e proibindo, inclusive, alguns produtos de serem importados. Então, era câmbio e proibição de importação. Então, o câmbio sempre foi uma ferramenta de balanço comercial. A própria China, nesses últimos 20 anos, ela mantinha e mantém até hoje a moeda dela sob controle na paridade com o dólar e com as outras moedas. Ela mantém a moeda dela desvalorizada, exatamente para que ela tenha competitividade de exportação. Então, isso é um instrumento clássico de se fazer e eu acho que é positivo para o país. Não acho que a longo prazo seja o caminho, mas uma situação emergencial, como a gente está vivendo, eu acho que manter o dólar no patamar. E o Brasil tem como fazer isso, porque ele tem lá 250, quase 300 bilhões de dólares em reservas, então ele tem um laço de dólar para fazer esses instrumentos. Não é que nem a Argentina, que não tem nada disso. Sim. Só pegando um gancho aí, você falou da China e tal, tem uma coisa que hoje está muito comum das pessoas comentarem, que essa guerra comercial, Estados Unidos e China, essa guerra comercial de petróleo, né, WTI, petróleo Brent, essa crise, e eu acho que não tem outra pessoa melhor que o senhor aqui para explicar para a gente o que está ocasionando tudo isso e o que a gente pode esperar. Por exemplo, o petróleo chegou a ficar negativo, né? As pessoas estavam pagando para você levar o petróleo embora. Essa guerra comercial da China, de não vou comprar dos Estados Unidos, não vou vender, meu país é mais importante que o seu, até mesmo essa questão do dólar, né? Tem uma coisa que a gente fala muito, que eu também fui broker, eu operei câmbio, que tem um tipo de investimento que a gente chama de carry trade, né? Que os gringos, por exemplo, países como o Japão, que tem uma taxa de juros praticamente zero, eles trazem o dinheiro de lá para investir no Brasil, porque o Brasil tem uma taxa de juros muito alta e isso acaba ocasionando uma performance melhor do dinheiro deles aqui no Brasil, né? E agora, nesse tempo de crise, eles fazem essa retirada de dólar do Brasil e levam o dólar para fora. Hoje a gente costuma ver muito eles levarem o dólar para os Estados Unidos, o dinheiro deles para lá, e aplicarem um tipo de investimento que a gente chama de carry trade, né? Como se fosse um tesouro direto americano. E isso tem sido um dos grandes motivos de ter levado tanto as taxas do dólar, né? O dólar saiu aí andou 20%, 30% aí nesses últimos dias, né? E o que você acha dessa questão, por exemplo, da China querer colocar a moeda dela como referência no mundo, mas com todo o petróleo negociado no mundo todo a dólar, né? Você compra petróleo no Brasil em dólar, na China você compra petróleo em dólar, o que você... Então vamos quando a gente tem um problema complexo, né, vamos separar um pouco as coisas. Vamos falar um pouquinho do mercado financeiro global, depois eu falo um pouquinho do mercado digital. Então, o mercado financeiro global, o que a gente tem hoje a nível mundial é alguns analistas chamam de empossamento de liquidez. O que é empossamento de liquidez? Você tem um excesso de moeda no mundo, você tem muito dinheiro, e esse dinheiro fica flutuando, vai daqui para lá. Então o Brasil sobe a taxa de juros, esse dinheiro vem buscar. E nos países onde você tem uma maior segurança, que são normalmente países de origem, os Estados Unidos, a Inglaterra, que é um grande centro financeiro, ou esses outros países, o que eles fazem? Como eles trazem uma maior segurança para o dinheiro, eles põem uma taxa de juros zero ou uma taxa de juros negativa, até como o Japão. Então, é como se você pagasse para que ele cuide do seu dinheiro lá, meio 1% ao ano, ele te tira o seu dinheiro. É diferente do que eu vou remunerar isso.
Então esse dinheiro fica buscando oportunidades, como vinha para o Brasil e vem para bolsas, ele vê oportunidades. Então isso ainda continua. Então a gente ainda tem muito dinheiro. E o dinheiro, quando ele busca a segurança, então quando ele vê ambiente de incerteza aqui, isso é natural. Ele pega, ele vai onde ele tem mais segurança. Então pega no Brasil, se as pessoas começarem a sentir, vou dar um exemplo assim, bem prático, insegurança no Brasil quanto ao sistema bancário, pode estar certo que as pessoas vão lá no banco, vão sacar o dinheiro, fazer como os argentinos fazem até hoje e vão guardar o dinheiro em casa. Se você tiver inflação e começar a ter perda do dinheiro, eles vão converter esse valor monetário do real para ativos que dão garantia, como ouro, terreno, carro ou algum bem. Você entendeu? Essa mobilidade, isso é um fato. Isso acontece a nível global. Então você tem muito dinheiro no mercado. Esse dinheiro está buscando alternativas de remuneração. Quando ele vem de certezas, ele vai para ambiente seguro. Então por que ele vai para os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos traz uma segurança política e econômica. A China, por outro lado, ele não vai para a China, porque a China tem um regime ditatorial, um regime que manipula e que controla e traz incertezas. Você, se tivesse aí $1 milhão, você ia levar para depositar no banco chinês ou no banco americano? Entendeu? Então, isso é lógico. Você vai assim, vou pôr num banco americano, porque lá eu tenho uma segurança maior pelo meu dinheiro. Não é nem a questão de taxa, né? Só para complementar, o que aconteceu em Araçatuba, que eu sei, e no Brasil, quando começou essa incerteza, você tem um mercado de factoring. O factoring trabalha basicamente com o comércio, descontando cheque duplicado no setor do comércio. Fechou o comércio, o que o factoring fez? Não empresta dinheiro. A questão não é taxa, você vai cobrar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 ou 20% por mês. Ele não empresta, porque o ambiente você tem uma incerteza. Então, você fica quieto. Então esse dinheiro, ele está aí, está guardado. E ele, hora que o ambiente econômico voltar, ele vai buscar as oportunidades. Então cabe ao Brasil, inclusive como país, mostrar que tem capacidade de dar segurança para o dinheiro. Questão de entrada e saída do dinheiro. O dinheiro só entra quando ele vê a porta de saída. Se ele não enxergar a porta de saída, ele não entra. O caso do petróleo, assim, eu tenho uma visão geopolítica e geoestratégica um pouco diferente, porque eu vejo que a pandemia, antes da pandemia, você já estava numa luta de bastidores. Né? Você tem a Rússia como um grande produtor de petróleo e gás e não faz parte da OPEP. E a OPEP, que são os países produtores de petróleo, basicamente a Arábia Saudita, Kuwait e alguns países árabes, eles estavam numa briga com a Rússia. E com uma preocupação muito grande, que às vezes não saía na mídia, que é a produção de petróleo dos Estados Unidos, que não vem de poços tradicionais, mas ele vem para aquele sistema de fracking, que é o sistema de xisto, que o petróleo está impregnado na rocha, e os Estados Unidos se tornou, inclusive, autossuficiente e exportador de petróleo com esses produtores de petróleo, que são pequenos produtores em algumas regiões do Texas e ali nos Estados Unidos. E os Estados Unidos se tornou autossuficiente e se tornou, inclusive, exportador de petróleo. E aí, esse petróleo produzido nos Estados Unidos, ele tem um custo de produção muito maior. E essa briga do petróleo já havia começado lá em fevereiro, antes dessa pandemia e a parada do petróleo. Então, o petróleo já tinha vindo de patamares de $65 para patamares de 25, 30 dólares em função disso. Quando entrou a pandemia, você pode desligar essa área, então longe, viu? Quando começou essa pandemia, o que aconteceu? Todo mundo parou o consumo de petróleo. Então você já estava com os preços baixos e ainda parou o consumo, pegou todos os petroleiros transportando petróleo e aí realmente o preço veio a zero, negativo, e o mercado está realmente paralisado. Então eu particularmente acho que
volta em preços mais baixos e tende a voltar numa situação de equilíbrio, mas que ainda demora. Então, no caso brasileiro, algumas empresas como a Petrobras vai sofrer bastante, porque o nosso petróleo, 70%, ele vem do pré-sal, que vem de extração do mar, que ele custa pelo menos 2,5 vezes o custo de um petróleo extraído em terra, né? E impacta o nosso programa de bioenergia, principalmente o etanol, entendeu? Então, você vai ter um impacto aí de médio prazo nessa questão. Vai depender de como o governo vai agir nisso. Eu, particularmente, tenho uma visão que o caminho, eu não sou conselheiro de ninguém, mas o caminho natural é que o governo coloque o imposto adicional na gasolina, basicamente, e mantenha os preços que estavam antes da pandemia. Ou seja, essa queda, ele arrecada de tributos, porque ele vai precisar de dinheiro. Então, você está vendo hoje o setor público dizendo assim, não, eu estou recebendo o meu salário integral, não tenho perda, eu tenho estabilidade no emprego. Estou em casa, não estou precisando trabalhar, estou recebendo o meu trabalho integral. Mas eu já vejo alguns se preocuparem. Mas isso vai ter quando? Porque daqui a pouco o governo não tem o dinheiro para pagar. Né? E alguns estados já viram nessa situação. O Rio Grande do Sul não pagou o 13º do ano passado. Então eu tenho o direito, mas eu não tenho o dinheiro. Né? Então nós vamos ter que ajustar isso. Né? Então vai depender um pouco, politizou demais, mas as decisões têm que ser mais racionais e mais técnicas. Então eu acho que o dinheiro a nível global tem e ele vem, porque ele não vai querer ficar parado. As pessoas não querem deixar o dinheiro embaixo do colchão. Ele quer pôr o dinheiro, né, para que ele renda alguma coisa. Porque o que é uma poupança de alguém? Poupança. O que é poupança? Poupança eu tenho algumas teorias interessantes, né? Por exemplo, sobre herança. O que é uma herança? Herança é um antepassado seu, durante uma vida, ele gastou menos do que ele ganhou, não é isso? E acumulou um patrimônio, não sei, uma casa, um bem, sei lá, alguma coisa. E aí ele morre. Ele deixou essa poupança, herança é sinônimo de poupança, né? Porque se ele fosse um gastador perdulário, não sobrava nada. Então ele deixou essa poupança para o filho. Então eu tenho sempre uma teoria que eu digo, né, que eu acho que o filho que recebe, ou a filha que recebe a herança, ela não tem o direito de gastar, porque não foi ela que fez aquela poupança, ela pode usufruir. Então se você recebeu uma herança de alguém, é uma poupança que ele fez, é um sacrifício que ele fez, você pode usar, e você tem a obrigação de fazer como ele fez, deixe para os seus descendentes aquela herança, que é aquela poupança, né? Então, a poupança as pessoas fazem com medo da incerteza futura que elas têm, por isso que as pessoas fazem poupança. Então, poupa para situações como essa, né? La Fontaine, né, do século XV, XVI, na França, né, já escreveu a fábula da cigarra e da formiga, né? Então, é importante você ter algum tipo de reserva, pela própria lei de Murphy, que a gente já falou, né, que pode ter algum tipo de incerteza. Então, no mundo, você tem muita poupança, você tem muita sobra de recurso. E esse recurso, quem fez a poupança, ou quem faz a gestão, você faz gestão, a gestão desses recursos, você tem que dar algum tipo de remuneração para as pessoas. Você não pode chegar lá, se você está fazendo a gestão, dizer, não, você vai aqui comigo, olha, você vai me pagar 1% ao ano disso aqui, e no final você me dá 100, no final do ano eu te devolvo 99. Eu falo, olha, deixa aqui que eu mesmo cuido, se é para você tem que me devolver 102, 103, 104, e não me devolver 99 ou 98. Sim. Tá certo? Então, você tem muito dinheiro, então cabe você ter bons projetos para o país e as empresas terem bons projetos, né? Então, eu acho que as coisas vão se encaixando e é importante a questão técnica. Os fundamentos não mudam,
né? Essas coisas que eu estou dizendo da poupança, isso aí é o que move a cabeça das pessoas a nível individual, a nível de gestão, a nível de empresa. Então eu acho que a questão do petróleo se ajusta, tanto que eu recomendaria, eu tenho, né, um pouco de Petrobras, é sempre bom, tá certo? Porque eu estou escutando faz 40 anos que o petróleo vai acabar e ainda tem muito petróleo, porque é uma energia barata que você pode guardar e simplesmente você fecha o poço. Tá? Ele já ficou 300 milhões de anos, ele pode ficar mais 10 anos lá, né? Então assim, ele fica lá guardado, ele fica lá reservado. Então, eu acho que, assim, é o que eu te disse no início, crise é bom. Crise é inevitável. É inevitável. Agora, tem uma questão assim, que eu penso. Você está trabalhando, aí a sua empresa está numa crise. Você tem que se preocupar muito mais do que numa situação como essa. Porque é só a sua empresa que está em crise. É só você que está com problema. Quando você está inserido num problema que não é só o Brasil, é os Estados Unidos, é o mundo, e está todo mundo inserido, as soluções elas vêm de uma maneira mais cooperativas, elas vêm de uma maneira mais fáceis as soluções. Então, eu já não sou pessimista, né? Mas eu até gosto de crise porque a gente tem que pensar mais, a gente tem que buscar solução, valoriza aquilo que o estudo, né? Porque se você tem estudo, se você tem conhecimento, acho que te ajuda, né? Quer dizer, não estaria nem aqui se não tivesse crise. Theo, uma curiosidade aqui na região, tem muitas poucas pessoas, como você disse, que tem Petrobras e tal, né? Então você já está ali no mercado de renda variável, você já está operando bolsa, tudo. Você é um cara que tem muita experiência nisso aí, quando estava na diretoria lá da usina, fazia muito câmbio, muitas opções, hedge, essas coisas, né? O que você passa de experiência para as pessoas que vão estar vindo a gente aqui? Muitos são aqui da região, da nossa cidade, e elas têm medo de ir para a bolsa, justamente por isso, né? A Petrobras, há pouco tempo atrás, estava R$30, hoje ela está a 15, 16, 17, né? Então, quem comprou a 30, hoje está perdendo 50%, né? Você tem esse medo, assim, ou você enxerga esse mercado como... Não, eu vejo até, assim, não é por estar na sua presença, isso tem, mas eu acho muito importante as pessoas no Brasil entenderem um pouco essa questão do mercado de capital. Eu acho que hoje houve um sofrimento, as pessoas, a renda fixa, a taxa de juros estava muito baixa, as pessoas estavam começando a entrar para esse mercado e veio esse vírus e jogou tudo para baixo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que começar a entender. Quando você olha, vai no mercado americano, em função até desse orçamento de liquidez, as taxas são praticamente zero, paga 1% ao ano, 1,5% ao ano, quando paga, né? Então você tem que ir para o mercado de capitais. E eu acho que é uma tendência do Brasil a gente desenvolver, fomentar o mercado de capital. Só que o mercado de capital no Brasil, eu vejo alguns problemas bastante significativos. Então, inclusive, parei de operava, né? Eu te falei, operava mercado, gráfico, fundamento, essas coisas, mas eu parei porque é um mercado muito pequeno, né? Então, por exemplo, quando você pega a Bolsa Brasileira, então você vai pegar, são 400 e pouco, quase 500 empresas que estão... hoje tem mais de 500. 500, a ordem de grandeza é essa, 500 empresas. Quando você pega essas 500 empresas e você soma o patrimônio de todas as ações que são negociadas na Bolsa Brasileira, são 500 empresas. E aí você compara com as ações da Apple que são negociadas na Nasdaq nos Estados Unidos. As ações da Apple, só a Apple, é maior do que as 500 empresas brasileiras. Então é um mercado muito pequeno. Por ser um mercado pequeno e por no mundo você ter uma quantidade de dinheiro muito grande, ele está muito sujeito a interferências de volume. Então, quando você opera no mercado brasileiro, uma das coisas que você tem que olhar lá no gráfico é volume. Você tem que olhar volume, porque o volume impacta. E aí foge um pouco aquele princípio básico da economia, da lei da oferta e da procura.
porque você tem uma distorção de liquidez que impacta e às vezes você vê todos os fundamentos, está tudo certinho, e de repente ou ela sobe, ou ela desce, ou ela vai de lado, ela vai para onde, você olha os candles e aquilo não funciona. Aí você começa a olhar volume, você começa a ver que tem algum mecanismo. Mas eu acho importante, ele só vai crescer quando crescer o mercado interno. Então, esses fundos grandes que vêm e que tentam manipular, isso funciona também nos mercados. Por exemplo, eu operei muito no mercado de açúcar. O mercado de açúcar era assim, vinham os fundos lá e os fundamentos eram para o açúcar subir. E de repente o açúcar começava a cair. Aí você começava a olhar volume e começava a olhar os fundos, você estava tendo interferências de fundos porque eles estavam comprados, eles estavam vendidos. Estou falando um pouco mais técnico, você entende? Sim. Não sei se todos vão entender, mas é mais ou menos assim. Eu tenho essa visão. Na verdade, o conceito da KSX é justamente isso, né? É trazer um conhecimento técnico, porque para você entrar na bolsa, se você tiver 60 centavos, aí você consegue comprar uma ação da Oi, e se você tiver 30 reais, você consegue investir na renda fixa aí no Tesouro Direto, né? Então, hoje a KSX veio para ensinar as pessoas que, por exemplo, eu converso com pessoas mais antigas que eles falam assim, antigamente a Selic era 14% e eu coloquei lá 1 milhão e aquilo me rendia muito dinheiro por mês. E eu não precisava me arriscar em bolsa, né? Porque eu vi muitas pessoas perdendo dinheiro. Antigamente era um mercado mais caro, tinha muito menos liquidez do que se tem hoje, que ainda é pouco, né? Hoje nós temos aí na bolsa 2 milhões e 200 mil CPFs cadastrados. A maioria das pessoas estão entrando na bolsa porque elas estão assistindo vídeo no YouTube, como ganhar X por dia, operando day trade, ou comprando ações, essas coisas assim. Na verdade, isso é tudo uma mentira, né? Eles estão trazendo uma falsa ilusão de que as pessoas vão ganhar dinheiro. Não é tão simples assim, né? Então, o que acontece? Isso já vem de um conhecimento muito atípico do povo brasileiro, né? Você falou dessa questão, nos Estados Unidos, 70% das pessoas investem em bolsa. No Brasil, isso não chega a 1%. Então, ainda não tem muita liquidez, né? Se você for ver, tem ações aí que você tem um spread muito grande. Se você ganhar, ganha bastante, se perder, perde bastante também. Justamente por causa disso. Eu vi bastante, acompanhei assim, que as pessoas que operam commodities têm muita dificuldade com isso, né? Você pega um spread de boi, de açúcar, de soja muito grande. Então tem toda essa questão técnica que hoje a gente veio para trazer isso para as pessoas, né? Por exemplo, eu tenho uma conta em uma corretora, mas será que essa corretora é DMA1, DMA2, 3, 4? Muitas pessoas não sabem nem como isso funciona, né? Não sabem como funciona o processo de envio de ordens, não sabem como funcionam as coisas mais técnicas. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, assim, se você tem um carro hoje, você vai viajar 500 km com ele. Então você já está se adaptado ao tanque de combustível para saber quanto ele vai gastar nesse intervalo, né, de distância. Se você trocar de carro e não souber o consumo do seu carro, você pode parar no meio da rodovia e pode não ter posto ali de combustível, né? Então você vai ficar parado no meio do caminho por uma questão simples, de um pequeno detalhe, né? E isso tem feito muitas pessoas perderem dinheiro. Então a gente está aqui para ajudar as pessoas a entender esse processo, né? Eu falo para as pessoas que não é fácil, mas é possível. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso, ganham dinheiro há muito mais tempo. Eu também eu vivo só desse mercado, sobrevivo disso. E hoje o nosso intuito é ajudar as pessoas. Seria muito importante para o Brasil se as pessoas entrassem para esse mercado de capital, conhecessem um pouco mais da renda variável, porque, por exemplo, em 2017, 2018, quando aconteceu esse boom, né, da bolsa, de sair dos 70, 80 mil, chegar nos 120 mil pontos, isso aí é tudo questão de especulação, né? As pessoas vieram especular no Brasil por diversos fatores políticos, fatores econômicos, que teriam reforma da Previdência, mudaria muitas coisas aí, acabaria a corrupção, entraria uma nova gestão, e isso melhoraria muito, coisa que na verdade não aconteceu, né? Se você for ver o investimento que as pessoas fazem em empresas, elas pegam esse capital e investem em diversos setores para crescer, né, desenvolvimento da empresa.
E até mesmo para quem investe em título público, né? Se você compra um título do Tesouro Nacional, esse dinheiro vai para educação, saneamento básico, outras coisas que vai trazer melhoria para o nosso país, coisas que a gente também não está vendo. Então, eu acho que isso parte muito assim do brasileiro não entender e não conhecer isso, sabe? Mas mudando assim de assunto, vamos falar agora sobre gestão. Você é um cara político aí, me fala um pouco aí de como você planeja, qual é a sua visão. Obrigado. Eu sempre tive militância política, os mais novos eu talvez não conheço, mas eu fui vereador mais novo aqui nas minhas gestões, no final da década de 80 e 90, eu fui vereador por 2 mandatos e depois eu não saí mais candidato a vereador, porque eu achei que 2 mandatos para vereador estava mais do que suficiente e tinha outras coisas para fazer na vida. E agora nós estamos programados uma eleição municipal. Desde o final do ano passado fui procurado insistentemente por um grupo de pessoas para que a gente articulasse uma candidatura a prefeito, né? Eu não tenho essa vaidade de ser, mas eu quero o bem da minha cidade, aquilo que eu te disse, eu quero o bem do meu país. Se o meu país vai bem, eu vou bem. Se a minha cidade vai bem, eu vou bem. Eu moro aqui, vou continuar morando aqui. Vai melhor ainda, né? Morar aqui. Então, eu tenho uma visão assim, de gestão e de administração. Um exemplo bem assim, fácil até de entender. Se você fica doente, se alguém fica doente, você vai aonde? O médico. Você não vai no advogado. Você não vai no veterinário. Se o cachorro fica doente, você não vai levar ele no hospital de alimentos, você vai levar no veterinário. Se você tem um problema de acidente de trânsito, você vai procurar um advogado. Então, eu tenho essa visão. Olha, se a gente vai fazer administração e gestão, tem que pôr alguém no administrador. Então, você vê, Araçatuba, nós temos lá 2 advogados. Então, eu me apresento como pré-candidato a prefeito, como alguém que sou formado em administração na USP, tenho pós-graduação em administração, tenho mestrado em administração, sou professor há 30 anos de administração, já administrei grandes negócios, tenho os meus negócios, sou consultor. Então, eu acho que Araçatuba precisa de um administrador. Eu acho que deve ter esse contexto, sem desmerecer os outros, sem desmerecer. Então, tem coisas boas, tem acertos. Eu não sou uma pessoa de crítica, mas a gente está tentando, montamos um grupo, e estamos tentando construir uma candidatura. Infelizmente, essa pandemia dificultou, porque para fazer política você tem que reunir gente, né? Então, está difícil reunir gente. Até te agradeço a oportunidade de estar falando com as pessoas, os que vão ouvir, inclusive depois você vai me dar o link que eu já vou transmitir para alguns grupos também, para que eles escutem. Então a gente está com uma proposta de renovação, basicamente. A gente deu uma chapa de pré-candidatos a vereador. Nós estamos com 2 partidos, o PRTB e o Patriotas 51, e estamos conversando com outros partidos. Então a gente quer construir uma alternativa de fazer um pouco de administração, politizar menos, mas vamos fazer política, mas não política. E queremos fazer uma gestão para a cidade. Eu, particularmente, um compromisso que sempre assumi desde o primeiro momento, eu sou contra a reeleição. Eu acho que isso é um mal para o nosso país, né? Porque quem entra, isso em todos os níveis, nível federal, nível estadual e nível municipal. Então, quem entra olhando o segundo mandato, né? Então, eu acho que um mandato é suficiente para você fazer. Quem entra, se você tem só um mandato, você já entra com pressa e tem que começar a executar essa lei. Só te cortando assim um minuto. Você acha que, independente do estado, do arrombo que já tinha ficado nas gestões anteriores, é possível em 4 anos você conseguir colocar a casa em ordem? É possível você montar uma equipe e trabalhar e fazer e construir, é possível, lógico que é possível. Então, você veja, as empresas vão sair dessa pandemia,
As que forem esperar 8 anos para fazer alguma coisa não vão sobreviver. Ela tem que fazer para ontem, não é? As empresas, na hora que sair dessa pandemia e tudo mais, falam, não, agora eu preciso 8 anos para reconstruir, mas não, está morto, entendeu? Então, tem que fazer, tem que montar uma equipe boa, comprometida e tem que fazer as coisas, entendeu? Então, a gente também está tomando alguns cuidados de não ficar fazendo promessas, a gente não sabe como que vai estar a situação financeira da prefeitura, mas com certeza é possível fazer, né, em 4 anos. Né? Então, eu não vejo dificuldade de fazer. Como eu te disse, já enfrentei na minha vida muitos desafios maiores do que isso. Né? Então, eu tenho também uma experiência que eu lecionei durante muitos anos, administração pública na Fundação Educacional de Araçatuba, lá eles têm um curso de administração pública. Então, a gente tem experiência, tem, acho que, condições de fazer. Então, por isso, nós estamos levando o debate e acho mais, a gente não pode ter a percepção que nós somos imortais ou melhores do que os outros, né? Se eu já entro achando que não vou fazer em 8 anos, eu posso ter no primeiro ano um infarto e morrer? Não posso? Não posso morrer, né? Posso ter 3 anos e morrer, aí eu acho que eu sou insubstituível. Não, a gente tem que deixar um pouco de experiência, montar um grupo de pessoas, de fazer a boa política, né? Sem o toma lá da cá, entendeu? Tem que ter comprometimento. É fácil? Não, não é. É difícil. Mas, se fosse fácil, como diz, tranquilo, né? Qualquer um faria, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Nessa área de gestão, você tem muitos amigos aí que são empresários, conhece muita gente aqui na cidade, na região até mesmo. O que eles estão esperando assim de recuperação? Porque esses dias agora nós vimos que uma das maiores empresas aqui da cidade demitiu mais de 300 pessoas aí, né? E tem muitas outras empresas se preparando para demitir mais funcionários. Nós estamos vendo aí também muitas empresas que estão pagando 70%, 50% do salário. Você que tem amigos aí, diretores, até mesmo empresários de grande porte, assim, qual que é o posicionamento que eles estão, a perspectiva que eles estão tendo disso daí? Na verdade, o que eu tenho sentido é assim, a crise impactou os setores de maneira diferente, desigual. Então, cada um sentou como se fosse um avião ali e começou a tomar as providências para garantir, nós estamos numa fase de garantia da sobrevivência da empresa. Porque se uma empresa, às vezes, demite 20% do seu quadro, é como se ela estivesse amputando um braço para garantir a sobrevivência e lá na frente ela recontratar esses 20%. Porque se não fizer nada e esperar muito, vai ter que demitir 100% e fechar as portas. Então, as ações elas estão um pouco mais individualizadas em função da percepção, e também tem um pouco da percepção de cada um dos empresários face ao seu negócio nessa passagem. Então, empresas que estão mais no varejo, assim, elas estão mesmo preocupadas, às vezes demitindo mesmo. Agora, tem empresas que estão, por exemplo, no setor de alimentação e vão indo relativamente bem, sem qualquer tipo de problemas, entendeu? Então, é o que eu estou vendo a nível local e é o que eu estou vendo a nível até nacional. Empresas, às vezes, reinventando, fazendo as coisas de maneira diferente, mas a questão é mais ou menos individualizada e também um pouco da percepção de cada um. Tem alguns que são mais arrojados, tem alguns que são mais cautelosos, né? Então, tá nível, mas a situação é preocupante, preocupa a todos, né? Eu ainda vejo algumas coisas positivas que não contaminou o setor bancário, isso seria pior, se eu tivesse uma contaminação do setor bancário. Aí a coisa ficaria muito mais
problemática. Eu estou vendo algumas ações do governo federal, o ministro da Economia, dizendo que vai fazer uma injeção de liquidez e que vai fazer uma compra de títulos. Porque a questão hoje, por exemplo, no setor bancário, não adianta, porque você tem o governo, você tem aqui o intermediário financeiro, que são os bancos, e você tem o consumidor. O banco é quem toma o risco do empréstimo. Não adianta o governo dar o dinheiro para o banco e dizer, olha, você empresta. Aí o banco, o risco é dele, de inadimplência. Aí ele olha, se ele vê um ambiente muito destroçado e um nível de risco muito alto, ele não vai prestar. Ele devolve o dinheiro para o governo. Está de volta para você. Então, uma iniciativa que eu vi que vai tomar que é positiva é começar o próprio governo a comprar os créditos. Então, uma empresa vendeu para outra, ele tem um crédito, ele vende para o governo e o governo coloca o dinheiro na economia e o governo toma o risco. Essencialmente é uma questão de risco e percepção de risco. Então, eu acho que passa essa saída muito por duas questões importantes. A questão da percepção de risco e como esse risco, porque ninguém quer risco, ninguém quer o risco. Então, como é que esse risco vai ser distribuído ao longo das cadeias produtivas e a questão da repactuação dos contratos. As empresas que forem mais flexíveis na repactuação dos seus contratos, das suas relações comerciais, porque você tem hoje uma diversificação muito grande ao longo das cadeias produtivas, são poucas as empresas. Por exemplo, eu tenho um negócio específico no Mato Grosso do Sul, que é tratamento de madeira. Só que o meu negócio lá é totalmente verticalizado. Eu não tenho fornecedor, eu planto a árvore, eu tenho o meu funcionário que corta a árvore, tem a máquina que descasca a árvore, trata, eu tenho o caminhão que entrega. Então, não impactou a minha cadeia produtiva. Minha cadeia produtiva está preservada, mas muitos setores dependem do terceiro, do fornecimento, da manutenção da máquina e parte das peças, dos componentes. Imagina a produção de um carro, uma parte vem daqui, outra parte vem da China, outra parte montada aqui. Isso você vai ter que repactuar todas essas questões, né? Então, são momentos que vão exigir aquela história, né? Vai exigir penso. Tem sem penso e com penso. Então, vai exigir o pensar e a flexibilidade. Nesse ponto, o Brasil, eu acho que ele sai na frente de outros países, porque o povo brasileiro ele é um povo flexível nas suas relações, né? Diferente, por exemplo, do americano, que é mais inflexível nas negociações, o inglês é mais flexível, mais inflexível. Então, o brasileiro tem aquela questão do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro a gente pode traduzir por flexibilidade, né? Ele é flexível à nova situação, ao novo ambiente. E o povo brasileiro também é bastante solidário. Então, isso são fatores que vão nos ajudar. Eu sou otimista, sempre fui, mas eu acho que nós vamos sobreviver. Tem um impacto, não aqui no Brasil, mas um impacto que a gente pode olhar, porque só estamos vendo os impactos negativos. Mas quando eu olho, por exemplo, a Itália, e você olha lá, o número de mortes na Itália, diferente do perfil de morte do Brasil, lá matou, a hora que olha em função da população, um dos países que mais matou. Matou quem? Os velhos. Então, ele vai dar um alívio fiscal a essa pandemia para o governo. Porque a hora que mata o velho na Itália, não estou dizendo que isso é bom, não quero matar ninguém, eu estou sendo racional, estou pegando o caso italiano. Então, a hora que mata 250 mortes por 100 mil habitantes lá, é que está mais matando. Está matando quem? Os velhos que estão acima de 80 anos. Esse velho, ele está aposentado, então quando ele morre, ele dá um alívio para a previdência do governo e eles, como idoso, ele sobrecarrega significativamente o setor de saúde. E aí ele dá um alívio para o setor de saúde, né? Isso é fato, você entendeu? Isso é fato. Então, não estou dizendo, estou constatando o fato. Quando a gente constata o fato, isso vai, a médio prazo, dá para a Itália, principalmente, que é um caso que eu olhei, os números, ele dá um alívio fiscal.
Sim. Ele dá um alívio fiscal e dá um alívio no sistema de saúde para a Itália, entendeu? É ruim que você... mas é um fato, isso é um fato. Essa reforma da Previdência é um alívio fiscal. É um alívio fiscal também para o Brasil, porque você, como você alongou lá para frente, você alongou. Então, eu acho que a gente tem que ser racional, não pode politizar, né? Não pode dizer, o Theo está dizendo que é bom, que não estou dizendo que é bom. Eu estou constatando que, no caso italiano, isso vai dar um alívio fiscal para a Itália, que está com um endividamento de 150% do PIB dele, e eles vão ter um alívio fiscal. Isso não é morrer, não é bom, a gente tem que preservar a vida, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar os fatos e ser racionais, né? Racionais. Então tá. Theo, eu tinha mais 1 milhão de perguntas a fazer. A gente marca um outro dia. Estou à disposição, se quiser marcar um assunto que eu gosto, a gente vem falar um pouco na sua área específica sobre os mercados aí de bolsas e tudo mais. É um assunto que eu gosto, é bom que eu dou uma oxigenada, né? E a gente vem falar um pouco das análises gráficas e as análises fundamentalistas. E eu gosto sempre de pôr uma análise estratégica que é da inserção da empresa no segmento econômico, como que você percebe. Isso é uma percepção, às vezes, subjetiva do mercado, que o mercado acaba precificando de alguma maneira, mas são questões assim interessantes. Mas eu te agradeço, foi um prazer te conhecer e foi uma honra, espero que eu tenha atendido as expectativas, né? E agradecer ao meu amigo Ricardo Augusto Carvalho, que escutou um pouquinho, né, Ricardo? Sempre aprendendo, né? Escutou um pouco aqui. Tá? Então, muito obrigado, pessoal. Tivemos obrigado. aqui hoje Theo Climanarelli. E eu queria que você me desse o link, você falou que está no Instagram, não sei onde Tá, eu vou subir ele agora para o YouTube, aí eu já te mando. Você manda no meu WhatsApp? Manda. Porque eu tenho um grupo aí, eu vou fazer marketing e eu estou fazendo meu doutorado e como está nessas